Olá, rubro-negros. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 pelo Campeonato Carioca e agora está apenas a um empate de ganhar a Taça Guanabara de 2024. A gente vai agora começar a comentar um pouquinho sobre o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Bom, acho que o Flamengo fez uma partida boa contra o Fluminense. Do outro lado tinha um adversário difícil, complicado, o atual campeão da Libertadores. O Flamengo criou boas oportunidades, em especial no segundo tempo, quando o time teve mais espaço, depois de algumas mudanças do adversário. Mas se a gente for analisar, acho que foi um jogo, no primeiro tempo, bem equilibrado, com duas equipes que taticamente são bem superiores à maioria dos times do Brasil, porque tem dois bons treinadores. No primeiro tempo, claramente, nem Flamengo nem Fluminense queria deixar espaço nem para um nem para o outro. O Fluminense, como sempre, tentando ter a posse de bola e o Flamengo tentando marcar em cima para poder evitar que o Fluminense chegasse no campo do Flamengo. Então, a gente pode dizer que no primeiro tempo o Flamengo e o Fluminense foi um jogo muito no meio campo e pouco jogo em finalizações, tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Acho que finalizaram, foi perigoso do Fluminense, acho que só um chute de fora da área numa cobrança de falta, e do Flamengo foi em bolas cruzadas. Acho que o do primeiro tempo foi isso do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo teve um pouco mais de espaço, o Fluminense, que já tinha alguns problemas na defesa, fez outras substituições, e o que facilitou para o Flamengo em alguns momentos, principalmente na mudança pelo lado direito da zaga do Fluminense, onde o Flamengo, a jogada do primeiro gol do Flamengo sai por ali. E o segundo gol do Flamengo é uma jogada coletiva, assim como foi o primeiro, com De La Cruz e com o Arrasca, Pedro e o Cebolinha chutando fora da área e o goleiro do Fluminense falhando. Bom, acho que o Flamengo no primeiro tempo, o Flamengo no geral foi bem. Eu acho que é um jogo que deixa um sinal positivo para a temporada do Flamengo. Dá para dizer com certeza que é uma vitória do Flamengo muito importante e uma vitória boa, com bom futebol praticado pelo Flamengo. O primeiro tempo foi um jogo difícil, em que as duas equipes não deram tanto espaço uma para a outra. O Flamengo teve dificuldade de criar oportunidade de gol. Só que é aquele negócio, os dois times são dois times de qualidade e os dois times querem ter a posse de bola. O Flamengo foi bem na marcação, pressão do Fluminense, especialmente no primeiro tempo, em que o Flamengo deu muita dificuldade para o Fluminense sair jogando, tanto que muitas vezes eles acabavam perdendo a bola ali, o Flamengo acabava não aproveitando, ou então o árbitro marcava falta, e aí o Flamengo não conseguia aproveitar essas roubadas de bola no ataque do Fluminense, no campo de ataque do Flamengo, defesa do Fluminense. E com isso o Flamengo foi muito bem, marcou bem o Fluminense, praticamente não deixou o Fluminense jogar. Só que o Flamengo também tinha dificuldades de sair jogando, tanto que muitas vezes o Rossi, se isso foi tática, foi uma estratégia, não sei, eu acho assim, uma estratégia de lançar a bola para Everton Cebolinha e Luiz Araújo ganhar no alto, pode ser uma estratégia, mas eu acho que em duelos aéreos, provavelmente, na maioria das vezes, eles perderam esses duelos. Então o Flamengo também teve muita dificuldade de sair jogando, porque o Fluminense também marcava em cima, e com o Flamengo tendo dificuldade de sair jogando, seja com os laterais ou com os zagueiros, muitas das vezes o Rossi acabava lançando, dando chutão, tanto faz, para frente. E com isso o Flamengo acabava perdendo a posse de bola e não aproveitando a saída de jogo boa para fazer a bola chegar perto dos pés do De La Cruz e do Arrascaeta. Já no segundo tempo, o Flamengo conseguiu melhorar a saída de bola, e tanto que o segundo gol do Flamengo começa numa boa troca de passe na saída de bola lá de trás. O Flamengo faz o gol assim, se torna um gol maravilhoso, porque depois Arrascaeta, Pedro, De La Cruz e o Everton Cebolinha faz o gol. Só que antes disso o Flamengo já vinha conseguindo criar mais oportunidade, inclusive fez o gol numa dessas boas jogadas. Os laterais do Flamengo apoiaram bem, vamos dizer, eles não eram toda hora que eles apoiavam, mas muitas das vezes eles contribuíam demais, ajudando os pontas, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, para poder chegar. Tanto que no gol do Flamengo, no primeiro gol, o Varela faz o cruzamento, acaba meio que errando o cruzamento, mas tá na jogada, ele faz o cruzamento, e o Ayrton Lucas ganha ali do defensor do Fluminense e acaba batendo meio cruzado assim e dá o passe para o Pedro fazer o gol. Então o Flamengo, embora não tenha criado várias oportunidades, o Flamengo fez um jogo correto, um bom jogo. O Flamengo soube jogar e também não deixou o Fluminense jogar. Muitas vezes o Fluminense trocava passes por trocar, e o Flamengo estava muito bem posicionado no campo. Tanto que o Rossi acho que fez uma defesa no primeiro tempo e uma no segundo tempo, eu acho que um chute de fora da área. Então, no geral, o Flamengo não fez uma partidaça. Só que o Flamengo fez uma partida competitiva, uma partida, como o Tite gosta de dizer, equilibrada. Então, com certeza, o torcedor flamenguista com certeza saiu contente
com o futebol, especialmente com o resultado do time no jogo de ontem. Agora vamos comentar um pouquinho assim, agora vamos falar um pouquinho sobre a nota dos jogadores. Nota para o goleiro do Flamengo, Rossi. Bom, eu dei nota 5,5, apesar do Tite ter dito na coletiva que era assim, uma estratégia de lançamento do Rossi, eu não gostei. O Rossi errou bastante lançamentos, principalmente para os pontas, onde obviamente eles são mais baixos, então é mais complicado. Então eu dei 5,5 pro Rossi. Varela, lateral direito do Flamengo. Gostei muito da atuação do Varela, principalmente defensivamente. Eu dou nota 8, eu acho que o Varela a produtividade do Varela tá subindo. Eu acho que a gente pode ter um jogador importante, não vai ser nenhum craque, nada disso, mas o Varela pode compor bem o sistema defensivo. Provavelmente uma das melhores partidas do Varela com a camisa do Flamengo. Eu diria que é a melhor partida do Varela. Muito boa partida do Varela. Vamos lá, Fabrício Bruno. Bom, o Fabrício Bruno, ontem, diferentemente do que ocorre normalmente, ontem o Fabrício Bruno tentou alguns lançamentos e, o mais importante, ele acertou, inclusive do primeiro gol do Flamengo. É um passe longo dele para o Ayrton Lucas, então esse é um ponto muito positivo do Fabrício Bruno ontem. Eu dou nota 7,5 pro Fabrício Bruno, eu também gostei muito da partida do Fabrício. Léo Pereira, qual a nota do Léo Pereira? Bom, a mesma nota que eu dou pro Fabrício, eu dou pro Léo. Acho que ambos defensivamente foram bem. Acho que também não tiveram tanto trabalho assim, porque o Flamengo marcava bem lá na frente, então o sistema defensivo não teve lá tantos problemas assim, tanto que o Cano praticamente não apareceu na partida. Os atacantes do Fluminense quase não... Apesar do Arias se movimentar muito e tal. Ayrton Lucas, nota. Ayrton Lucas, eu dou 7,5 pro Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas obviamente deu uma assistência no jogo, mas eu gostei muito do Ayrton Lucas. Ofensivamente a gente já conhece o Ayrton Lucas, a gente sabe que ele é um jogador muito bom ofensivamente, mas ontem o Ayrton Lucas para mim se destacou defensivamente. Eu acho que ele não deu espaço pro Fluminense, tanto que o Fluminense tentava atacar mais pela direita, e o Ayrton Lucas defensivamente me surpreendeu demais na partida contra o Fluminense. Eric Pulgar, que tomou um cartão amarelo no começo do jogo. Então, o Pulgar eu tenho que admitir que me decepcionou um pouco. Eu dou nota 5,5 para ele. Tava claro que o Pulgar ia tomar um cartão amarelo logo no início do jogo, porque antes do cartão que ele toma, ele já tinha dado 2 carrinhos, um em que ele acertou o adversário e ele já podia ter tomado o cartão ali. Então, assim, primeiro volante, o jogo tá iniciando, tomar cartão amarelo, sendo que você já deu o terceiro carrinho no jogo, era óbvio que isso ia acontecer. O Pulgar, ele precisa analisar isso melhor, principalmente na marcação, sendo ele um homem tão importante do time do Tite. Então, eu não gostei muito da partida do Pulgar, principalmente sem a bola. Isso nota para a De La Cruz. Bom, o De La Cruz foi o motorzinho do Flamengo. Sim, acho que eu já tinha dito que para mim é a posição que o De La Cruz mais rende, ele jogando por dentro, vindo de trás, porque ele não é um camisa 10 como é o Arrascaeta, mas também não é um ponta, é um jogador que constrói muito bem, assim como era o Everton Ribeiro. Então, eu gostei muito da partida do De La Cruz. Acho que o De La Cruz está mostrando nessa posição toda a qualidade, porque o Flamengo investiu tão alto nele, que eu acho que nesse setor, eu acho que o De La Cruz vai fazer o Flamengo muito mais forte, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque, na minha opinião, ele é um jogador tem muita mais qualidade na hora de marcar do que o Gerson. Intensidade também na marcação. Velocidade. O De La Cruz é um jogador muito inteligente. De Arrascaeta. Gostei muito do clássico do Arrascaeta. Eu acho que desde o princípio a gente via um Arrascaeta com uma bola muito inteligente para encontrar os espaços, inteligente para passar a bola para os seus companheiros em uma boa situação. Mas o Arrascaeta sem a bola, cara, eu gostei muito do Arrascaeta sem a bola. O Arrascaeta tentou o tempo todo roubar a bola do Fluminense no setor ofensivo, lá em cima, ia em cima do goleiro, ia em cima do zagueiro, tentava, sabe? Esse Arrascaeta me agrada muito. É um jogador que, obviamente, com a bola tem uma qualidade absurda, a gente já conhece, mas o Arrascaeta sem a bola, então eu quero ver muito esse Arrascaeta. E eu tô conseguindo ver esse Arrascaeta muito sem a bola na era Tite, principalmente em 2024. Com certeza. Luiz Araújo. Então, o Luiz Araújo, eu acho que ele começou bem o clássico e depois foi caindo de produtividade. Não por acaso ele foi o jogador substituto. Foi um dos primeiros a sair, acho que foi o primeiro a sair. Defensivamente, o Luiz Araújo ele agrega muito no time do Flamengo, principalmente porque o Flamengo tem um problema na lateral direita. Só que se a gente for analisar só em números, o Luiz Araújo é um dos jogadores que mais venceu duelos e é um dos que mais driblou do jogo. Se a gente for analisar por números. Mas se a gente for analisar, assim, assistindo a partida,
Acho que esperava um pouco mais do Luiz Araújo, principalmente sendo que ele é um dos principais jogadores do Flamengo em participações do gol na era Tite. Então, claro, a minha nota para ele é 6. Nota pro Everton Cebolinha que fez o segundo gol do Flamengo. Eu dou nota 6,5 pro Cebolinha. Eu acho que o Cebolinha não fazia uma boa partida até o gol. Errou, teve um lance que ele já estava pelo lado direito, que ele tenta cruzar uma bola e, nossa, pega na orelha da bola completamente equivocado. Não gostei muito da partida do Everton Cebolinha, mas eu acho que o gol salvou a partida dele. Então eu dou nota 6. Eu não concordo muito não acho que o Everton, discordo, eu acho que o Everton Cebolinha fez um bom jogo, mas não sou eu. Não tem problema, uma opinião cada um. Pedro. Bom, o Pedro do nota 8, acho que o Pedro foi, acho não, a realidade é que o Pedro foi decisivo, o Pedro marcou um gol, o Pedro deu uma assistência, e eu acho que a partida do Pedro contra o Fluminense é muito importante, principalmente para a torcida do Flamengo entender que o Pedro é um jogador essencial nesse time. É um cara que praticamente marca 40% dos gols do Flamengo na temporada. Se tem um cara que você sabe que uma finalização pode marcar nesse elenco do Flamengo é o Pedro. Então, assim, o Pedro ontem, se a gente for olhar, analisar, o Pedro não teve tantas oportunidades, mas ele é tão inteligente que ele se posicionou no local certo para fazer o gol. Então, assim, a torcida do Flamengo precisa valorizar mais o Pedro. E o Pedro ontem, no Clássico, provou mais uma vez que ele é um jogador muito especial. E ter um artilheiro como esse num elenco precisa ser valorizado. E não receber vaias completamente injustas como o Pedro está recebendo ultimamente por conta do seu companheiro de equipe, que é o Gabriel. Sendo o artilheiro da equipe. Absolutamente inaceitável. Inaceitável. Vamos lá, acho que o primeiro jogador do Flamengo, quando entrou as substituições do Tite, acho que o Tite fez 5 substituições. As primeiras 5 substituições, eu acho que o primeiro a entrar foi o Bruno Henrique. Não foi, eu acho que no lugar do Luiz Araújo. Nota pro Bruno Henrique. Eu dou nota 5,5 pro Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique é um jogador que é muito participativo, mas no mesmo momento em que se participa muito, se comete muito erro. Acho que o Bruno Henrique tem esse meio problema, principalmente quando tem pouco tempo de jogo, ele fica muito nessa ânsia de querer participar muito e às vezes acaba cometendo faltas, sendo egoísta na hora de, em vez de passar, tenta finalizar. Então acho que eu dou 5,5 pro Bruno Henrique. Acho que ele não entrou nem tão bem, nem tão mal. Acho que as substituições seguintes do Tite, se eu não me engano, foram 2. Acho que primeiro, acho que o Gabriel entrou no lugar do Pedro, então sim, nota para o Gabriel. O Gabriel não participou muito do jogo, acho que ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, não teve tanta participação assim, acho que nem sequer chegou durante, não? Não, foi acho que 30 minutos. Ele nem sequer finalizou, então dou nota 5,5 pro Gabriel, não tem muito o que analisar do Gabriel. Acho que quem entrou junto, se eu não me engano, eu acho que foi o Igor Jesus. Igor Jesus. Então, o Igor Jesus eu gostei, porque o Flamengo já estava vencendo de 2-0. Entrou no lugar de quem? Acho que foi do De La Cruz. De La Cruz. Então, assim, o Igor, o Pulgar, de tirar o Pulgar é uma situação muito difícil. Então, eu entendo o Tite não querer tirar o Pulgar. O Igor Jesus entra para fazer uma proteção maior, principalmente, sei lá, se tiver que fazer uma falta. Então, o Igor Jesus entrou. Dá pra dizer que ele foi ali como primeiro homem, o Pulgar mais de segundo para poder proteger melhor a frente da área do Flamengo, onde o Flamengo ontem, né, não deu oportunidade nenhuma do Fluminense. Então eu dou nota 6 pro Igor. Tá, as últimas 2 substituições do Flamengo foi, acho que o Vitor Hugo entrou no lugar do... Acho que do Cebolinha, né? Acho que do Cebolinha, foi que o Cebolinha foi pra direita, acho que é. Mas eu gostei da entrada do Vitor Hugo, acho que o Vitor Hugo entrou bem. De novo. Participativo, quase marcou um gol. Já tinha entrado bem de novo. Acho que tá claro, e eu acho que não só para o torcedor como para o Tite, que o Vitor Hugo é um meia, não é volante. Então o Vitor Hugo precisa jogar mais perto da área. Ele não é um jogador que tem a característica do Arrascaeta, não é isso. Mas ele é meia. Então, por ser canhoto, acho que faz todo sentido ele ter entrado, por exemplo, pelo lado direito, que ali ele fechava o lado, numa linha de 4, no meio do campo, e conseguia atacar como quase marcou um gol. Das últimas 2 substituições do Tite, eu acho que entrou o Vina já na reta final. Então, o Vina, se a gente for analisar, o Vina ele ganhou bastante duelos. E se você foi poucos minutos de campo e ele ganhou bastante duelos.
Mas a gente sabe que o Vina tem uma qualidade maior do que o Ayrton Lucas, é óbvio isso. Especialmente defensivamente. Defensivamente, então, é uma distância considerada para o Ayrton. É óbvio que o Vina vai assumir a titularidade do Flamengo, mas ele ainda não está 100% e por isso que está entrando só no final dos jogos. Eu acredito, inclusive, que no jogo contra o Madureira ele pode ser que comece. Então, o Vina é um jogador especial, a gente vê que ele tem uma qualidade bem acima da média. Então, a minha nota para ele é 6. Com uma vitória antes do Flamengo, o Flamengo ficou 3 pontos na frente do Fluminense, que é o vice-líder do campeonato, no caso, Taça Guanabara, campeonato carioca. O Flamengo vai precisar, na última rodada, acho que o confronto contra o Madureira, no Maracanã, acho que o jogo vai ser sábado. O Flamengo vai precisar apenas de um empate para conquistar a Taça Guanabara. Seria, vamos dizer, o primeiro título do ano. Dá pra dizer o primeiro troféu. E aí depois teremos que esperar, acho que a rodada terminar, que acho que termina no domingo, para a gente descobrir quem será o adversário do Flamengo nas semifinais do estadual. É isso. Entendeu? A gente provavelmente vai ficar entre Vasco ou Nova Iguaçu, que deve ser, um dos dois deve enfrentar o Flamengo. Ainda tem o Botafogo que tá E ainda tem o Botafogo na disputa, mas a situação do Botafogo é mais complicada, porque o Botafogo vai enfrentar o Fluminense na última rodada, então o Botafogo tem que vencer e depende dos resultados contra o resultado do Botafogo tem que vencer e o Vasco precisa, não ganhar. O Flamengo já está classificado e agora só precisa de empate para ganhar o primeiro campeonato do ano, mas a gente ainda vai descobrir no próximo final de semana quem o Flamengo vai enfrentar na semifinal do Campeonato Carioca.